Em 1960, o engenheiro Robert Kearns, um talentoso inventor, trabalhava na época para a Ford Company, desenvolveu uma tecnologia que permitiu o limpador de para-brisa intermitente, o famoso temporizador que a gente usa até hoje. Em 1967, já assim registrado a patente, né, dessa tecnologia, tentou vendê-la para a Ford. Acontece que a Ford, além de não comprar o projeto dele, ainda começou a usar esse projeto em larga escala, né, essa tecnologia nos carros da época. Ele entrou na justiça e, pasmem, conseguiu a soma de 10,2 milhões de dólares em indenização. Porém, quando a justiça foi verificar, né, o registro lá na patente, percebeu que havia um débito de 1975 de 50 dólares, o débito de manutenção dessa patente. E ele perdeu tudo, perdeu 10,2 milhões por causa de 50 dólares. Essa história nos ajuda a ver que também nós podemos perder tudo depois de uma vida de trabalho se nós não levarmos em conta pequenos detalhes. É o que nos mostra hoje Jesus através dessa passagem que está no livro de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 e seguinte, onde Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, subiram dois homens ao templo para orar, um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Digo-vos, esse voltou para casa justificado, e não o primeiro, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Jesus aqui está falando do pequeno detalhe que pode perder tudo, que se chama soberba. A soberba pode perder tudo. Tudo que a gente conseguiu de graça futura, né? Como fala Jesus, dai graças porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A soberba apaga todos os nossos méritos que estão lá no livro da vida. Por quê? Porque a soberba, ela é contrária à humildade, né? O soberbo atribui a si mesmo uma virtude que, na verdade, isso vem de Deus. É o famoso pelagianismo, essa heresia, né, de Pelágio, que dizia que por si só ele poderia chegar, digamos assim, né, à santidade, não precisava da graça de Deus. Santo Agostinho vai dizer que aqui o fariseu é repreendido não porque dava graças a Deus, mas porque não pedia a Deus humildemente o perdão para seus pecados. Não pedia, ele achava que já tinha tudo. Ele achava que já não estava acima do bem e do mal, entende? São Gregório Magno vai nos dizer que existem 4 maneiras em que se avulta, em que cresce nas almas o tumor da soberba. Primeiro, quando você tem certeza absoluta de que você é a única fonte de bem, é o pelagianismo, né? Quando pensam que a graça recebida são retribuições dos seus méritos. Olha só. Quando se orgulham de um bem que não possuem. Eu sou melhor do que esse outro aí, né? Quando, para justificar suas falsas virtudes, aquilo que dizem que tem, mas não tem, né, desprezam os demais como se possuíssem os que os desejam. Veja, nós estamos falando aqui do fariseu, e nós estamos tacando pedra no fariseu, mas temos que entender que o fariseu vivia os 3 propósitos da quaresma. Sim, quer ver? Ele jejuava 2 vezes por semana, tá? Nas segundas e nas quintas, os fariseus jejuavam. Ele se opunha ao adultério, se esforçava para não cometer adultério. Adultério, roubo, né? E pagava o dízimo e ainda estava em oração. Então ele rezava, ele estava em oração, ele pagava o dízimo, né? E ele cumpria os mandamentos da lei de Deus. Porém, a soberba dele é aquele pequeno detalhe de 50 dólares que fez ele perder toda a graça.
É isso que Jesus quer nos alertar nesse dia de hoje. Nós encontramos na história da igreja a biografia de São Macário. São Macário era um monge desse do deserto que vivia uma austeridade muito grande, né? E certa vez o demônio apareceu para ele. Ele era assim de uma ascese muito grande. Fazia longos jejuns, né, penitência. O demônio chegou para ele e falou assim: Macário, nós somos muito parecidos. Você quase não dorme, eu nunca durmo. Você quase não come, eu nunca como. Mas numa coisa você me vence. Você é humilde e eu não. É o pecado da soberba que jogou Lúcifer no inferno, que expulsou do céu. E nós temos que tomar muito cuidado, porque até mesmo de fazer, de praticar as obras, né, da agora da quaresma, nós podemos pecar pelo orgulho. É preciso que nós estejamos atentos, porque essa é uma batalha do inimigo, que o inimigo nos vence muito facilmente se nós não prestarmos atenção à soberba. Temos que ter em mente o que fala São João. Jesus nos amou por primeiro. Se ele não colocar amor em nós, cara, não tem nada de nós que vai poder, digamos assim, amar outra pessoa por nós mesmos. Fique atento, fique esperto. Boa quaresma.